A Mãe Natureza pode criar obras-primas incríveis. No entanto, pode levar milhões de anos para que o vento e a chuva formem uma rocha. Porém, as mãos humanas podem fazer a mesma coisa muito mais rápido. Olá a todos! Mas, mesmo assim, isso não prejudica a beleza das maravilhosas rochas e montanhas que parecem ser obra de um pedreiro habilidoso. Pessoas comuns só olham para elas e as admiram, mas os estudiosos acabam quebrando a cabeça e se perguntando qual o processo que as formou. Bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo, apresentaremos essas incríveis obras naturais. Vamos começar! Coyote Buttes, Estados Unidos. As dunas laranja-avermelhadas do Coyote Buttes parecem uma pintura com tinta sobre tela. Ou então, é como se as ondas do mar tivessem sido congeladas por um mago desconhecido e tenham sido tingidas com a cor do pôr do sol por seu capricho. Este milagre da natureza está localizado no Planalto do Colorado, entre Page, no Arizona, Estados Unidos, e Kanab, em Utah. Coyote Buttes é um terreno muito antigo. Segundo os estudiosos, o Coyote Buttes foi formado no início do período Jurássico, há cerca de 200 milhões de anos. Isso significa que esta majestosa duna existe desde a época dos dinossauros. Não está totalmente claro qual foi o processo de formação do Coyote Buttes. Entre os estudiosos, há uma forte teoria de que o arenito que forma essa duna se solidificou naturalmente devido ao alto teor de cálcio no solo. A erosão ao longo dos milhares de anos criou linhas retas, curvas suaves, e a parede do cânion, ondulada, com linhas retas foi formada. No entanto, há muitos solos ricos em cálcio em vários lugares, mas o Coyote Buttes é único. Qual será a verdadeira causa da formação do Coyote Buttes? Por favor, deixem as suas opiniões nos comentários. Wave Rock, Austrália. No sudoeste da Austrália, há uma área rochosa um pouco semelhante ao Coyote Buttes. Esta área rochosa é chamada Wave Rock. É como se um enorme tsunami que estava prestes a atingir as planícies e de repente ficou estático, sendo petrificado por algum capricho natural. Wave Rock é uma das rochas mais antigas da Terra. Esta rocha faz parte da Hayden Rock, formada há 2.063 milhões de anos. Enquanto o Coyote Buttes é da época dos dinossauros, este megalito australiano tem visto a evolução de todos os seres vivos que passam pela Terra e vivem até hoje. A Wave Rock é mais antiga que o grande evento de oxigenação, e na época da formação desta rocha, a atmosfera da Terra era composta de dióxido de carbono, amônia e metano, e não era adequada para a respiração de criaturas que estamos familiarizados. Qual processo levou à formação da Wave Rock? E como ela sobreviveu aos cataclismos que assolaram a Terra por bilhões de anos? Infelizmente, os geólogos não têm uma resposta clara para esta pergunta. Ao visitar a Wave Rock, lembre-se de que este lugar é considerado um lugar sagrado para os povos aborígenes de Ballardon. Sendo assim, trate o lugar com o devido respeito. E não se esqueça de visitar pontos turísticos próximos, como por exemplo a Caverna Mulca. Este é um lugar um pouco assustador, porém muito bonito. Tem impressões de mãos humanas desenhadas por todo o teto da caverna. Tsing de Bemaraha, Madagascar. Olhando de cima para a floresta de pedra de Tsing de Bemaraha, na ilha de Madagascar, parece haver inúmeras lanças de homens armados. Ou pode até parecer a torre de um templo qualquer em algum lugar. Esta visão é fascinante por si só, mas para desfrutar mesmo dela, é melhor caminhar por esta reserva ao invés de olhar a partir de um ângulo superior. Este milagre da natureza, o Tsing de Bemaraha, foi formado no subsolo ao longo de milhões de anos. O fluxo de água esculpiu cavernas kársticas, torres pontiagudas e pequenas pontes com padrões finos nas rochas montanhosas. Em seguida, a terra foi arrastada pela chuva e a floresta de pedra de Tsing de Bemaraha mostrou a sua bela aparência diante do povo. A formação da floresta de pedra continua até hoje. O rio que flui subterrâneo ainda modifica a paisagem em algum lugar profundo, esculpindo novas cavernas e torres.
Não é claro como será Tsingy de Bemaraha daqui a milhares de anos. E esta é uma das razões pelas quais este lugar é considerado único. O processo que formou o Tsingy de Bemaraha não foi cientificamente explicado em detalhes. Esta é uma estrutura única e incomparável com qualquer outra estrutura na Terra. Portanto, acredita-se que haja algum outro processo envolvido na sua formação além de uma comum erosão. O que seria esse outro processo? Isso nós não sabemos. Koh Tapú, Tailândia. Koh Tapú, uma ilha única na Baía de Phang Nga, ganhou popularidade em 1974 após o lançamento do filme 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro, que retratava o lendário James Bond lutando contra o assassino Francisco Scaramanga. No filme, esta ilha de formato único era o esconderijo de Scaramanga. Koh Tapú tem o formato de um enorme prego cravado no mar ou até mesmo uma cunha gigante. É uma rocha cujo mais alto, mais larga é. É também coberta por arbustos em alguns pontos. Enquanto os moradores locais inventaram uma variedade de fantasias para explicar a estranha aparência da rocha, os estudiosos inventaram hipóteses complexas. No entanto, nenhuma delas foi o suficiente para convencer a todos. Acredita-se que o mar está gradualmente corroendo a base de Koh Tapú e que, num futuro próximo, esta rocha pode entrar em colapso. Por este motivo, é proibido colocar os pés aqui. Só é possível ver e fotografar à distância. Mas as preocupações dessas autoridades provavelmente não fazem sentido. A ilha mantém sua forma atual por milhares de anos. Tal estabilidade também é um dos mistérios desta rocha. Montanha Gangkhar, Puensum, Butão, China. Muitas pessoas já ouviram falar do Monte Kailash, onde a lenda diz que Shiva vive e que os místicos foram à procura da lendária terra de Shambhala. Essa montanha continua sendo um pico inexplorado até hoje, e seu segredo não foi revelado. Mas mesmo que você já tenha ouvido falar do Monte Kailash, acredito que seja a primeira vez que algumas pessoas ouçam Gangkhar Puensum. A montanha Gangkhar Puensum está localizada em um território disputado entre a China e o Butão. Sua altitude é de 7.570 metros acima do nível do mar, se tornando a montanha inexplorada mais alta do planeta. Assim como o nome Kailash, várias tentativas de escaladas foram feitas em Gangkhar Puensum. Todas as tentativas de escaladas não tiveram sucesso. É como se esta montanha tivesse uma personalidade e estivesse tentando manter seus segredos. Moradores dizem que alpinistas sempre falham por razões sobrenaturais. O governo butanês proíbe escaladas não só porque é perigoso, mas também para evitar que os deuses e espíritos locais não sejam incomodados. Ao visitar o Butão, você pode admirar Gangkhar Puensum à distância. Vale a pena desviar das rotas turísticas comuns para observar esse pico majestoso. Mas não tente entrar. Não só pessoas comuns, mas mesmo acadêmicos e políticos não podem ir lá. Wali Rock, a Rocha das Três Baleias, Tailândia. Na densa floresta na província de Bueng Kan, na Tailândia, há rochas com formas interessantes, parecidas com charutos ou baleias. Algumas até parecem estar abrindo suas enormes bocas. Esta rocha é muito lisa, como se alguém tivesse se dado ao trabalho de poli-la. Segundo os estudiosos, essa forma única é atribuída às chuvas e à erosão, porém não se sabe ao certo porque as outras rochas da área não têm a mesma forma. Existem vários Wali Rock, algumas das quais foram descobertas por pesquisadores amadores que estavam estudando imagens de satélite. Dentre todas, a mais famosa é a primeira descoberta, as Três Rochas. Bueng Kan é uma área subdesenvolvida, é difícil a travessia pela selva e é um lugar perigoso para as pessoas. É por isso que é muito difícil para os estudiosos pesquisarem esta rocha misteriosa. Você tem que chegar lá garantidamente por conta própria. Além disso, teria que levar sozinho consigo complexos equipamentos para a pesquisa. Poucos turistas visitam este lugar. Até agora, nem profissionais nem amadores conseguiram desvendar o mistério desta baleia de pedra. Bem, este vídeo está terminando. Obrigada por assistir até aqui. Espero que tenham gostado dessas histórias de misteriosas rochas e montanhas.
Comentem sobre o que vocês acharam das histórias e curtam o vídeo. Se você ainda não for inscrito, por favor se inscreva no nosso canal. E claro, não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos nas redes sociais. Obrigado pelo seu apoio. Agora é hora de uma breve despedida. Nos vemos em breve. Até logo!